Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende, né, do horário que vocês estão assistindo aí esse vídeo. Bom, primeiramente licença para eu poder entrar na casa de vocês e poder compartilhar aqui um pouquinho dos meus pensamentos, dos meus insights. Galera, primeiro eu quero pedir desculpa para vocês pelo barulho de fundo aí. Infelizmente não tenho como tirar esse barulho porque aqui na minha rua é assim. É uma obra infinita. É uma obra infinita. Acaba uma, começa a outra. Acaba uma, começa a outra. Então, se eu for esperar um dia para poder gravar sem barulho, né, não rola. É muito difícil. É difícil demais. Bom, vamos lá. O que eu queria falar com vocês hoje, gente? Circula por aí na internet, sabe? Eu tenho sempre visto as pessoas postando uma frase bem famosa que é assim: seja a sua melhor versão. Vocês já ouviram essa frase? Ou disseram por aí? A gente fala, né? Às vezes a gente fala, a gente vê, acaba compartilhando, colocando ali uma legenda na foto com essa frase. E ao ouvir essa frase, parece que assim, parece que nós temos uma roupa, um armário lá onde a gente guarda várias roupas. Cada roupa é uma versão. Segunda-feira, Cristiane Fitness. Aí vou lá, pego uma roupa de fitness. Aí na terça-feira, Cristiane estudiosa. Aí vou lá, pego meu óculos, meu material, vou começar a estudar. Aí no outro dia, Cristiane, beleza fatal. Aí se arrumo, se produzo, e aí é uma outra versão. Não é bem assim que funciona, né? No fim das contas. Eu não acredito nisso. Tem uma outra frase também bem famosa que é dita por um psiquiatra, acho que é Carl Jung, eu não sei se é Jung, se é Jung, que se pronuncia corretamente o nome dele, mas ele fala assim, que nós nascemos originais e morremos cópias. Forte, né? Será? Será que a gente é uma cópia ambulante? Será que a gente é uma cópia ou será que a gente é uma metamorfose ambulante? Como diz o Raul. Bom, eu prefiro acreditar que sim, que nós somos uma metamorfose ambulante. A verdade é que ainda na infância, quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a usar máscaras, né? Quando, por exemplo, a gente ensina para o nosso filho, olha, vai ter uma festinha de aniversário, você vai receber vários presentes, e a gente, na melhor das intenções, querendo ensinar para os nossos filhos ter educação, ter empatia, tratar o outro com respeito, a gente fala para ele o quê? Todos os presentes que você receber, por menos que você goste, você pode ter detestado, o que você vai fazer? Muito obrigada, eu adorei, valeu. Você vai demonstrar consideração com a pessoa, falando que você gostou e tal. E tá certo isso, né, gente? A gente tem que realmente agir dessa forma, porque a pessoa se preocupou, teve um trabalho, né, em procurar alguma coisa para agradar a pessoa, e isso não vai acontecer sempre. Porém, quando a gente vai fazendo isso várias vezes, o que acontece? A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando a criança e nós também vamos nos moldando a usar essas máscaras sociais. Então, realmente, em muitos momentos a gente vai pegar essa roupinha da melhor versão. Aquele dia, por exemplo, que a gente tá triste, a gente tá acabado, a gente não quer falar com ninguém, porém a gente precisa sair para trabalhar. E o que a gente faz? Muitas pessoas, né? Pega aquele sorriso lá dentro do baú, estampa no rosto e vai trabalhar. E por dentro, às vezes, você está destruído, está acabado, mas você precisa mostrar para a sociedade que você está contente, que você está feliz. Você precisa? Não. Na verdade, isso é o que ela espera de nós. É aquela positividade tóxica, né, gente? Porque tem dia que a gente não tá bem e não tem nada de errado com isso, sabe? A gente pode falar para as pessoas, olha, hoje eu tô meio quietinha porque eu não tô bem, não tô a fim de conversar. E tudo bem, né? Não precisamos ficar esbanjando essa positividade tóxica em todos os momentos. Quando nós nascemos, nós encontramos uma sociedade pronta, né? Nós já encontramos essa sociedade da maneira que ela funciona.
com todos os seus costumes, com todos os seus ritos. Então a gente vai se moldando de acordo com aquilo ali. Por exemplo, a família que a gente nasce é o primeiro modelo de sociedade. É dali que a gente vai começar a absorver os nossos princípios, os nossos valores. E mesmo que às vezes a gente mude para um lado ou para o outro, a gente sempre lembra, a gente está sempre lembrando o que nosso pai, o que nossa mãe falou, o que nossa avó falava, o que a gente aprendeu com os nossos irmãos mais velhos, às vezes, né? No meu caso não, porque eu sou irmã mais velha, então todo mundo que tem que aprender comigo aqui. Então a gente vai realmente fazendo isso. E aí a gente vai incorporando. Você pode ver que as crianças pequenas, às vezes a gente briga com elas, ai, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas geralmente as crianças são as nossas cópias fiéis, né? Elas estão apenas reproduzindo aquilo que a gente faz naturalmente. Todos os dias elas vão fazendo, elas vão repetindo aquilo que a gente faz. Mais tarde, quando a gente vai para a escola, o que acontece? Nós vamos lá na escola, no trabalho, na igreja, em outras famílias, a gente vai absorvendo o costume de outras pessoas. Todas as vezes que a gente encontra o outro, a gente absorve alguma coisa desse outro. A gente se apropria de alguma coisa desse outro. E a gente vai trazendo isso para nós. E tudo isso vai moldando, né? Vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, a forma como a gente age no mundo. E essas coisas, esses signos que já estão prontos, né, esses significados que estão por aí, vão fazendo parte da nossa essência. Algumas coisas fazem muito sentido, outras não. Mas o fato é que nós somos condicionados, colonizados, né, a aprender uma forma de ser. O Vygotsky, que é um outro psicólogo, um pensador super importante da aprendizagem, ele fala que a gente só aprende e se desenvolve através das interações. Ele também fala sobre um conceito que se chama zona de desenvolvimento proximal, que é mais ou menos assim. É a distância, a zona de desenvolvimento proximal é a distância que um indivíduo tem daquilo que ele já sabe, daquilo que ele já é, entre aquilo que ele pode ser, com a mediação de outras pessoas. Então, às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que sei conversar muito bem, que sou extrovertida, que me comunico bem, porém eu não tenho paciência. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. E aí eu encontro com uma pessoa que é super paciente, que é super centrado, focado. E aí eu convivendo com isso, eu posso também adquirir essas características pelo convívio. Já viu quando a gente fala que casais, por exemplo, como se parecem, né, gente? A pessoa casa, aí fala, nossa, você parece com fulano. Aí você lembra, quando você encontra a pessoa, você fala, nossa, a cara daquela pessoa. Por quê? Porque vai absorvendo, vai se modelando, né? De maneira consciente ou inconsciente. Até os animais, né? A gente fala às vezes, nossa, o cachorro tem a cara do dono. Por quê? Porque a gente se modela de maneira tanto consciente quanto inconsciente. Então, quando dizem por aí que a gente é a média das 5 pessoas no qual a gente mais convive, é verdade. É muito verdade isso. Porque todas as vezes que a gente ficar com um grupo de pessoas, a gente vai pegar características desse grupo. Daí a importância, gente, da gente avaliar muito bem com quem que a gente anda, sobre o que a gente fala, né? Quantas vezes a gente já não juntou com pessoas que deixou a gente com características muito negativas, segundo a nossa visão, é claro, né? Por exemplo, às vezes você se junta com uma amiga que tem o hábito de falar de outras pessoas. Quando você percebe, você também está falando. Ou quando você vai, por exemplo, à igreja, você começa a conviver com as pessoas da igreja, você começa a falar o crentez fluente, glória a Deus, a misericórdia, e por aí vai. E aonde você vai convivendo, você começa a pegar, né, essas características. Então a gente precisa avaliar muito bem onde e com quem que a gente está andando, se a gente quer realmente expressar no mundo aquelas atitudes daquele grupo. E sobre ser cópias, sim, em algum momento a gente vai parecer que a gente está copiando alguma pessoa. E não tem problema, eu não vejo problema nisso, porque assim, vamos fazer uma analogia com uma família que tem vários irmãos.
geralmente, os mais novos, eles vão pegando o quê? A roupa dos mais velhos. Então, enquanto a gente não tem o nosso próprio repertório, por exemplo, se eu for falar de saúde, enquanto eu não tenho o meu próprio repertório, eu não consigo fazer as minhas próprias reflexões a respeito disso, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir quem é que fala sobre isso. E logo eu vou estar falando como essa pessoa. Então, isso é normal. Às vezes a gente vai copiando, sim, as pessoas, vai falando como elas falam. Inclusive, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, no TCC. O que a gente fala no TCC, gente? A gente vai lá e fala da nossa opinião pessoal? Não. A gente tem que ler livro, tem que beber de algumas fontes que já aprenderam, que já falaram sobre aquilo. E aí a gente vai falar sobre o que essas pessoas pensaram e não exatamente sobre aquilo que a gente pensa. E aí depois a gente vai desenvolver o nosso raciocínio, a nossa forma de ver aquele tema sobre a ótica das coisas que a gente já viu. Né? A gente vai dizer se concorda, se não concorda, a que conclusões a gente chegou. Então é normal, às vezes a gente vai sim parecer cópia de outras pessoas, mas isso é por um tempo. E o que acontece? Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, a nossa consciência pessoal vai se expandindo. E aí o que acontece? Nós nos tornamos outras pessoas. Então não são outras versões, são outras pessoas. Então cada dia tem um novo você. Você entendeu? E isso pra mim, gente, não é ruim. Eu não sei se alguém acha ruim, mas eu mesmo, eu tava até conversando há um tempo atrás com o meu pai e a gente tava falando sobre isso. A gente tava falando sobre Sócrates, né? Ele tava falando lá sobre a caverna, né? Aquela metáfora da caverna. E aí eu falei pra ele, você já se perguntou quantas vidas, a gente tava falando de vida após a morte, tá? Eu não quero entrar aqui no mérito, se eu acredito, se eu não acredito, não é sobre isso. Mas eu falei pra ele, pai, hoje, por exemplo, eu tenho 39 anos. Nesses 39 anos, quantas vidas eu já tive, gente? Muitas vidas, muitas versões. Eu já tive cabelo longo, eu já tive cabelo liso, agora eu tô com cabelo curtinho. Às vezes tem dia que eu tô com ele black, tem dia que eu tô com ele mais comportado. Então, gente, a gente é muitas pessoas. Só que a gente vai deixando. A gente vai deixando essas pessoas para trás. Só que todas essas pessoas que a gente já foi contribuem para aquilo que a gente é hoje. Você entendeu? Quantas vezes a gente muda de opinião? A gente já teve uma opinião ferrenha sobre alguns assuntos e conforme a gente vai pensando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente muda de opinião. E eu não acho isso ruim. Sabe o que eu acho ruim? Que eu acho estranho? A pessoa que é sempre do mesmo jeito. Sabe? Tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, complexo de Gabriela, né? Que o povo fala, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não, gente, a gente precisa ir pra frente. É pra frente que se anda, né? É claro que em alguns momentos a gente precisa dar um passo para trás para poder analisar, para poder observar de fora aquilo que a gente tá sendo no mundo. Tipo, eu tô gostando do que eu tô vendo no mundo? É exatamente isso que eu quero expressar? É assim que eu quero caminhar? Mas é pra frente que se anda. Então essas mudanças não quer dizer que nós não temos personalidade própria, né? Não quer dizer que nós mudamos a todo momento de personalidade. Não. Nem quer dizer também que nós somos fragmentados, né? Tem um documentário que passou esses dias aí, uma reportagem no Fantástico de uma mulher que ela tinha várias personalidades dentro dela mesma, eram várias pessoas com nomes diferentes e etc. Não me aprofundei sobre esse assunto, mas não é sobre isso, né? É sobre realmente a cada dia a gente romper com o velho homem. A gente vai matando o velho homem e vai surgindo uma nova vida, uma nova pessoa, de ciclos em ciclos, né? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo, vai entendendo, né, de que forma que a gente funciona. E isso é muito bom. É muito bom a gente passar por essas mudanças, essas metamorfoses, para poder entregar para o mundo coisas melhores, né? Tem gente que muda para pior, né? Tem gente que vai piorando, vai decaindo. É uma pena, né? Porque assim, a nossa experiência aqui nesse planeta é justamente para evoluir, né? Para tornar pessoas melhores.
Nesse processo também, algumas pessoas vão deixar de fazer parte da nossa vida, inclusive familiares, né? Porque tem pessoas que elas vão passar pela nossa vida, elas vão entregar alguma coisa para nós, alguma ferramenta, alguma coisa que a gente precisa, e elas se vão. A gente vai absorver o que a gente precisa delas, conhecimento, algum aprendizado, alguma forma de agir, e depois elas vão embora. E você vai manter um carinho por elas, um respeito, uma admiração, mas não necessariamente você vai sentar mais na mesma mesa. Algumas pessoas vão e elas não vão voltar mais. Às vezes a gente vai vê-las ali na rua, vai conversar, vai mandar uma mensagem, mas elas não vão mais fazer parte dessa nova pessoa que você é. Porque a cada vez que você muda, e as pessoas às vezes já não tem mais nada a ver com você. Quantas amizades a gente teve que a gente falava, meu, eu era muito amiga de fulana e a gente se dava tão bem, a gente conversava e hoje a gente não tem nada a ver. Então, às vezes, você vai encontrar essa pessoa, você vai falar do filho, da família, da avó, da irmã, do cachorro, do amigo, do inimigo, mas você não vai ter nada mais a ver com essa pessoa. Quantos casamentos são assim, né? É porque a gente vai ali adaptando, né? Trazendo essa pessoa para o nosso mundo. Mas até no casamento isso acontece muito. Quantas vezes a gente conversa com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e a gente escuta aquela frase assim, nossa, mas você mudou tanto. Você não era assim. E eu sinto te dizer, nunca mais você vai encontrar aquela pessoa que você conheceu. Nunca mais ela vai voltar. Já passou. Você pode encontrar uma pessoa nova, melhor ou pior no seu ponto de vista. Mas aquela pessoa lá, pelo qual você conheceu, você se apaixonou, você não vai encontrar mais, né? Alguns relacionamentos terminam também, né? E as pessoas falam assim, nossa, mas eu quero esquecer fulano, eu quero esquecer fulana. Gente, você não vai esquecer as pessoas. Não vai esquecer as pessoas porque essas pessoas contribuíram com a sua vida de alguma forma. Seja te ensinando formas de como você quer ser ou de como você não quer ser, sabe? Sendo te fortalecendo, mas sempre elas vão te dar alguma coisa. Todos são nossos professores. Todos são nossos professores. Galera, todo esse assunto é só um insight, é só uma conversa mesmo. Eu gosto muito de falar, de me expressar, de trazer os meus pensamentos. Eu gostaria de fazer isso mais vezes, mas o problema é tempo, né? A gente acaba sendo engolido pela nossa rotina, pelos nossos afazeres. E a gente fica escolhendo aí uma oportunidade boa e essas oportunidades nunca chegam, né? Porque não existe futuro, né, gente? Sempre é hoje. Sempre é hoje. Não existe um tempo que não seja hoje. O passado já foi, a gente não consegue modificar, não tem como ir lá resolver nada, né? O futuro não tá na nossa mão. O que acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, a gente não sabe o que vai acontecer. Então é hoje. Eu vou tentar fazer outros vídeos. Se vocês gostaram, é claro, a gente comenta aí, compartilha, curte, compartilha com amigo, com inimigo, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.